Encerrando a série sobre a tulipe, nós vamos falar hoje de perseverança dos santos. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Fazendo aquele breve review, né, do que a gente analisou durante o mês de fevereiro e março. Nós começamos falando de depravação total, um homem totalmente depravado, eleição incondicional, que Deus elegeu pessoas para a salvação. Falamos de expiação limitada, ou eficaz, ou particular, que Jesus morreu pelos escolhidos e não por todo mundo, como todo mundo pensa. Na semana passada falamos de graça irresistível, que você não pode resistir à graça do Espírito Santo quando Ele quer te salvar. E hoje eu acho que é uma das coisas que mais nos agrada, né, que é a perseverança dos santos, que é a doutrina que diz pra gente que não importa o que aconteça nessa terra, você será perseverado até o fim. Você não pode perder a sua salvação. Sua salvação é imperdível. E João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Achou? Acordada cedo. Eu acordo cedo. Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram. Tu tá olhando onde? João 10, 27. Não, é João 9, pô. Você é louco, tio. Calma aí. Poxa, essa Bíblia se volta, ela sai por completo, né? Sim. Calma aí. É porque a tua Bíblia é igual a mim, por isso que eu estranhei. João 10. Olha, agora eu sei o que aconteceu, pô. Calma. Tá aqui, achei. Tá, apaga essa parte da gravação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É isso aí. Cara, a definição de perseverança dos santos, que também é conhecida como eterna segurança, eu não sabia desse termo, eterna segurança. E eu acho um termo bem chula, assim, eu prefiro falar perseverança dos santos. É uma doutrina que afirma que uma vez que Deus é soberano e sua vontade não pode ser frustrada, então aqueles a quem Deus tenha posto comunhão com Ele, né, continuarão na fé até o fim. Basicamente é o seguinte: Deus elegeu pessoas e Jesus morreu por elas. Então, se Deus elegeu pessoas e Jesus morreu por elas, não existe nada que possa fazer com que essas pessoas percam a salvação. Porque aí, se elas podem perder a salvação, aí já não é uma obra de Deus, não é uma obra nem do Pai nem do Filho, é uma obra da própria pessoa. Entende? Então a gente vai discorrer um pouco sobre isso hoje. É uma doutrina mais fácil de aceitar, porém é mais fácil de aceitar para quem está fora e mais difícil de aceitar para quem está dentro. Por quê? Porque é fácil você pregar para alguém que não conhece Cristo ainda de que ele nunca vai se desviar dos caminhos de Deus, ele vai se manter firme, né? Que principalmente uma pessoa que é viciada em alguma coisa, né? Viciada em bebida, viciada em drogas, venha para Cristo, você vai nunca mais você vai largar esse vício, você vai abandonar esse vício. A pessoa conta o testemunho dela, é uma coisa bonita, né? Eu era um viciado, pai, hoje. Então, para quem tá fora é um discurso bonito, mas para quem tá dentro é algo que incomoda. Porque a impressão que dá é que você pode se relaxar, sabe? A impressão que dá é que você pode fazer qualquer coisa, que você mesmo assim vai ser perseverado até o fim. Só que a gente sabe, cara, que a salvação não é uma simples brincadeira, né? Não é uma partida de futebol que se acontecer alguma coisa ali no meio eu posso abandonar e sair fora, né? Sei lá, minha mãe me ligar, eu saio e vou fazer o que a minha mãe me chamou para fazer. Salvação é algo efetivo, sabe? Comparando aí aos concursos da vida, né? Você tem a segurança de que aquele período você vai ficar
empregado, né? Algo efetivo. E a salvação é isso. A salvação não pode ser frustrada porque Deus não pode ser frustrado. Sabe? Eu já falei várias vezes aqui na Adoração Livre que Deus nunca vai ser pego de surpresa. Né? Você nunca vai fazer nada que Deus vai... Ele fez isso, como que ele... Não. Deus sabe de tudo que acontece, tudo que se passa. É como diz a música do Jorge Mateus, né? Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. E Ele sabe exatamente tudo que se passa em nossas vidas. E os planos de Deus, cara, não podem ser frustrados. Então, se Ele tem um plano de salvação, esse plano de salvação ele vai ser concluído. Só que é óbvio que existem pessoas que dão, que gritam, né, que alarmam que são de Deus, quando na verdade não são. A própria Bíblia diz isso, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, né, serão salvos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor jogam no time de Deus. E então essas pessoas não são santas, as pessoas não são perseveradas. E a gente vai aprender um pouco sobre isso. Vamos lá para Romanos capítulo 8, versículo 30. Show? E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Esse é o versículo que a gente mais trabalhou nessa série, né? Porque ele é o que dá embasamento para tudo. Então Deus ele já efetivou a nossa salvação, cara. Ele já nos predestinou, ele nos chamou e nos justificou. Então a próxima obra vai ser nos glorificar no céu. Então, se toda essa obra já foi feita, o próximo passo ele não pode ser rompido, né? Porque seria uma via de mão dupla. É como se a salvação em parte dependesse de Deus e outra parte dependesse de mim. Isso é o que crê os arminianos. Eles creem que é Deus quem salva, mas você colabora. Ou vice-versa, você se salva, mas Deus colabora. Então, fica uma coisa meio que incompatível. E a grande desculpa, eu acho que o grande motivo para as pessoas crerem assim é que, primeiramente, elas querem tirar a possibilidade de Deus ser culpado de alguma coisa e ao mesmo tempo elas querem nos dar a responsabilidade de nos fazer ser salvos por nós mesmos, sabe, como se houvesse de nós um sacrifício. Isso é herança da Igreja Católica, da Igreja Católica Romana, né? Que muitas das coisas que eles pregavam sobre indulgência, sobre salvação pelas obras, antes da Reforma, impregnou no nosso tempo de hoje. Essa colaboração do meu coração, eu preciso fazer alguma coisa para Deus para ser retribuído. Engraçado que tem uma história, né, na Bíblia, é uma história que eu ainda pretendo pregar sobre ela, nunca preguei, mas eu acho muito bonito quando eu escuto alguma pregação sobre isso, que é quando Abraão ele leva o seu filho, né, para ser sacrificado, que Deus pede que Abraão sacrifique seu filho. E a mulher de Abraão, Sara, ela era estéril, né, ela não podia ter filho, e Deus deu um filho para Abraão. Então imagina, você não pode ter filho, né, e Deus pega e te dá um filho, e esse mesmo filho que Deus te deu, ele pede para te matar. Sabe, é cruel. E aí Abraão, mesmo assim, ele não nem questiona Deus, ele não questiona Deus em momento algum, ele faz o que Deus mandou. Ele pega o seu filho, sobe até o monte, e é engraçado, tem uma parte até que o filho dele pergunta: pai, já temos a lenha, né, já temos todos os aparatos, cadê o sacrifício? Né? E ele não sabia que o sacrifício era ele mesmo, que naquele tempo era comum fazer sacrifícios a Deus, né? Matar um bezerro, matar algum animal em sacrifício a Deus. Era o culto que as pessoas prestavam, eram esses. E Abraão olha para o filho dele e fala: Deus vai prover. Deus vai prover, meu filho, continue andando.
E aí chega um momento que o filho dele deita, eu acho, fica de costas, não sei. Algum momento onde o Abraão está preparado para matar o filho dele. E vem um anjo e fala, não, para, você não vai fazer isso. Somente para testar a sua obediência a Deus, né? E eu fico preocupado como é que os arminianos interpretam esse texto. Porque nós vemos claramente um Deus mandando seu filho matar o seu filho. Sabe? Em momento algum a Bíblia maqueia isso. Em momento algum a Bíblia deixa, não, Deus está fazendo isso aqui. Não, não existe estratégia ali. Existe racionalidade, é bem racional o que está se passando ali. Então eu não sei qual é o discurso para você tirar, entre aspas, a culpa de Deus. Sabe? Só que é o seguinte, cara, a gente precisa trabalhar com a ideia de que se existe um Deus e Ele é criador, existem humanos como criaturas. Então, tudo rege através desse Deus, sabe? Tudo rege através desse Deus. E os humanos, eles são regidos pela obra de Deus, sabe? Pela graça de Deus. Tudo se volta para Ele. Tudo é dependente dele. Então, a nossa culpa a gente maqueia, mas a culpa de Deus a gente quer deixar exposta. É engraçado isso, porque a gente comete todas as perversidades da vida, mas a gente consegue maquiar isso. A gente consegue colocar, a gente inventa um monte de desculpa. Ah, foi a sociedade que me oprimiu. Ah, é porque eu não tive pai em casa, não tive mãe, eu cresci revoltado. Então a gente sempre tem um argumento para justificar nossos erros. Não tive educação, não tive escola, e pai, tal. Já Deus é diferente. Ah, por que Deus permite tanto mal? Por que existe, por que as pessoas morrem? Sabe? E é um criar filosófico em torno disso para você tentar descobrir por que Deus é assim com as pessoas. Porém, Deus, o mesmo Deus que salva é o Deus que nos persevera. E o mesmo Deus que diz que a gente é pecador é o Deus que nos permite viver. Então, aí eu já começo a enxergar a grandeza de Deus. Porque se Deus fosse realmente tão culpado das coisas assim, ele já teria matado muita gente que Deus ainda permite que viva, sabe? Basta você entrar no seu YouTube mesmo, cara. Você entrar no canal Fatos Desconhecidos. Tem uns vídeos lá bem bizarros de pessoas que fizeram e fazem ainda muitas crueldades no mundo e estão soltas por aí. Estão livres, sabe? Isso não significa que Deus não existe, isso não significa que Deus não esteja revoltado, isso não significa que Deus não esteja irado com essas pessoas. Deus está, mas Ele tem um plano, e o plano dele é totalmente diferente do nosso. Então, o Deus que nos elegeu, que nos predestinou, que nos chamou, Ele é o mesmo Deus que vai nos perseverar até o fim. Ele é o mesmo Deus que vai fazer com que a nossa fé se mantenha inabalável, se mantenha firme. É como foi lá com Abraão, né? Ele vai prover as necessidades diárias da gente. Por que Jesus ele pegou tão pesado, enquanto nós nos preocuparmos somente com hoje e deixar o amanhã para depois? Porque a nossa visão é limitada. A nossa visão é somente do que tá ativo hoje, sabe? Porque se Deus permitisse que a gente olhasse os outros dias, tu imagina, cara, a gente já fica pilhado com o dia de hoje. Se Deus permitisse que a gente visualizasse a semana toda, sabe? Chegou na segunda-feira, tu já tá visualizando a semana toda. O que vai ter na terça, o que vai ter na quarta, o que vai ter na quinta, o que não vai ter na sexta, sem nenhuma intervenção. Exatamente como tu tá vendo vai acontecer. Nossa, tu ia pirar, mano. Tu ia pirar, porque tu não ia nem pensar no hoje. Tu ia pensar, cara, quarta-feira vai ter isso. O meu ônibus vai quebrar. E não vai ter nada que eu possa fazer que vai impedir isso. Qualquer ônibus que eu entrar vai quebrar de qualquer jeito. Então seria muito ruim. Então, permitir a entrega a Deus para que Ele persevere em nossa fé é algo bíblico, é algo divino. Então, Jonathan, se Deus já efetivou minha salvação, eu não preciso me preocupar com nada. Não. Não é mais ou menos assim. Deus ele efetivou a sua salvação, significa que você, independente de qualquer coisa, está salvo. Por quê? Porque a salvação não depende de você. Depende de Deus. E se eu pecar? Você já é pecador, você já era pecador antes da sua salvação.
E se eu desistir? Você já tinha desistido antes de Deus te dar gás, te dar fé. E se eu, sei lá, sair por aí adoidado e fizer tudo que me der a telha? Aí nós temos um problema. Porque isso prova que você não era salvo. Porque um salvo ele carrega os frutos do Espírito, né? Bondade, longanimidade, e enfim. Nós temos uma coisa que eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar que é importante. Uma coisa tradicional no nosso meio que é o famoso desviar, né? As pessoas que se desviam dos caminhos de Deus e voltam. Tem aquelas pessoas que gostam de ir e voltar umas 5 vezes no ano, né? Sai, volta, sai, volta, sai, volta, sai, volta. Só que, cara, possa ser que essa pessoa que se desviou, ela nunca de fato foi crente. Ela nunca de fato conheceu Jesus. Porque você ir até a igreja, você seguir um cronograma de cultos, uma programação de cultos é uma coisa, sabe? É algo que não tem nada a ver. Ontem a gente estava jogando vôlei ali, aí eu não sei se foi eu, foi alguma pessoa que soltou uma palavra, o cara tá falando isso aqui atrás da igreja. Eu falei, mano, isso é uma casa. Isso é uma igreja, isso é uma casa. E então possa ser que uma pessoa passe a vida toda cumprindo um cronograma de cultos sem nunca ser convertida. Porque como eu já dei um exemplo aqui na Adoração Livre, conversão é uma mudança de mente. É uma mudança totalmente de mente, de espírito, de racionalidade, de plano, de projetos, de vida. De vida, exatamente. É uma conversão. Sabe? Não é apenas uma mudança de hábito, não, é uma conversão. Você deixa de ser o Micael e passa a ser outro Micael, um novo Micael, sabe? E, e vai afetar toda a tua vida. As tuas amizades vão ser afetadas, a tua agenda vai ser afetada, a tua forma de ver o mundo vai ser afetada, tudo vai ser afetado. Tudo. Desde as coisas mais simples, desde as coisas que você vê no final de semana até as coisas que você, sei lá, faz no dia a dia. O teu espírito é afetado, a tua mente é afetada. Então isso é que é conversão. Então quando eu escuto que alguém está desviado dos caminhos de Deus, eu procuro entender o que esse desviado significa. Porque um salvo, ele não pode se desviar. Um salvo é impossível que ele se desvie. Um salvo pode ter crise de fé. Um salvo pode ter, sei lá, pode questionar a sua fé. Isso é normal. Eu sou um cara que questiona direto minha fé. Um salvo pode ter dúvidas sobre sua salvação. Pode, sim, claro. Tem momentos que a gente tem mesmo essas crises aí. Será realmente que eu sou salvo, pai e tal? Mas um salvo ele nunca pode se desviar, sabe? Ele nunca pode errar a rota, né? Errar a estrada. Porque, como eu já falei, se ele pode se desviar, então foi ele que fez a sua própria salvação. Foi ele que se salvou, então já está errado. Se a nossa salvação depende de Cristo, depende da obra salvífica de Deus, então ele não pode errar. Ele não pode se arrepender, ele não pode mentir. Então ele não pode desviar os meus caminhos. O meu caminho depende dele. A obra salvífica depende dele. É ele quem faz. É ele quem faz tanto querer quanto efetuar em nossas vidas. E Deus ele já efetivou a nossa salvação. Esse é o primeiro passo. Agora vamos lá para Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1. Pode ler. 6. Pode ler. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha, texto mais claro do que esse não existe, né? Deus ele sabe da nossa limitação e fraqueza. Por isso não nos ajuda para não desistirmos do evangelho. É como eu falei, cara, como eu acabei de falar. Possa ser que você tenha uma série de problemas em referente à sua salvação. Possa ser que você mude de igrejas. Ixi, eu já mudei de igrejas várias vezes. Possa ser que você, sei lá, peque pra caramba, até
mais do que uma pessoa. Eu estava estudando um dia desse uma coisa que eu não sabia. Eu estava estudando um dia desse que Martinho Lutero, ele é um cara que tinha a boca suja. É um cara que falava absurdo, sabe? Que na época o que ele falava era um absurdo, né? Hoje, sei lá, é normal. Mas era como se a pessoa falasse muito palavrão hoje em dia. E Martinho Lutero, ele tinha uma boca suja e as pessoas meio que duvidavam, sabe, realmente da salvação de Lutero. Então possa ser que isso aconteça também, né? Possa ser que a gente perceba que existem pessoas que são assim. Mas, cara, olha o que o texto diz. Mais uma vez a gente volta para aquele negócio que eu falei semana passada. Paulo está convencido, tá? Paulo não está em dúvida, né? Inclusive, só um parênteses aqui, vai lançar o filme do apóstolo Paulo no cinema, tá? Vamos assistir. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Essa boa obra que Paulo está falando é a obra de salvação, sabe? Que eu não vou falar na ordem, mas é mais ou menos conversão, né? Regeneração, santificação e glorificação. Eu não sei se eu falei na ordem, mas enfim, é mais ou menos isso aí. Então você já passou pelo processo de conversão, você já se converteu a Jesus, você se reconheceu pecador, você percebeu que precisa de um Salvador, beleza. Você já creu no sacrifício de Cristo, você crê que Jesus é Deus, você crê na Trindade, você crê em Deus Pai e Cristo Filho e Espírito Santo, pá, beleza, você entendeu o que é pecado e o que é certo, o que é, você está aprendendo isso mais no catecismo que a gente está fazendo, né? Você já aprendeu sobre as doutrinas da graça, que nós estamos aprendendo agora, depravação, eleição, predestinação, pai e tal. E você aprendeu também que uma vez por semana você precisa tirar um pouco do seu tempo para se reunir com seus irmãos, para cultuar a Deus, louvar o Senhor. Você precisa passar pelo batismo, você precisa ser batizado, você precisa cear, você precisa levar uma vida de cristão. Você já entendeu isso. Então agora você aplica isso na sua vida e caminha para o alvo que é Jesus. Vai caminhando, 2019, 2020, 2021, 2022, até Jesus decidir botar um fim nisso aqui tudo, que eu espero que seja logo, Senhor. E nos leve para a sua glória, para o paraíso. Então essa boa obra que Jesus começou em nós, que foi a conversão, ele vai aprimorar até o fim da nossa vida, né? Ele vai aprimorar até... Olha só o que o apóstolo Paulo fala no versículo 7, ó. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes, quer me prendam, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então Paulo foi preso. Paulo foi preso, bateram nele, pai e tal. E mesmo assim, Paulo está crendo, está confiante que ele, junto com os filipenses, né, estão no mesmo caminho, sabe? Estão no caminho da graça, no caminho de Cristo, que vai levar até a salvação. Então, Deus, ele sabe da nossa alimentação, cara. Ele sabe que a gente vai ter momentos que a gente vai cair, vai ter momentos que a gente vai pecar, vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir, vai ter momentos que a gente vai se sentir abatido, vai ter momentos que a gente vai pensar em chutar o balde e não quero mais saber da oração livre, não, acabou, não quero mais isso na minha vida, não, é muita dor de cabeça, pá. Vai ter momentos que você vai pensar nisso, vai ter momentos que você vai ter bastante dúvidas, que isso vai te afogar, vai ter momentos que você vai, sei lá, não querer mais Jesus. Você vai falar, cara, nada na minha vida tá dando certo, sem Deus era melhor. Pode ter certeza que não, isso é a maior ilusão que o diabo coloca na tua cabeça. Sem Deus é pior, cara, do que você com Deus. Mas Deus, ele vai te perseverar até o fim, porque você é um escolhido de Deus. Então, escolhidos não foram escolhidos para ficar na beira do caminho. Escolhidos serão perseverados até o fim. Sabe, numa guerra, quando um soldado é baleado, o que os soldados amigos fazem? Eles levam, né? Eles ajudam o soldado baleado, ferido, a prosseguir. Eu não me recordo, nem em filmes e nem na história, de um soldado que se feriu e o outro soldado viu ele ferido e deixou ele lá. A mesma coisa é Deus, cara. É a mesma coisa Deus conosco. Você tá ferido, você pegou um tiro, você tá... Que tiro foi esse?
Você tá baleado, então Deus ele vai te pegar pelos ombros, pelo colo e vai te ajudar a carregar. Ele vai te levar, sabe? E a Bíblia fala, né, do fardo leve, né, que nós temos um fardo leve, que é o fardo que Jesus coloca sobre nós, é um fardo leve. Porque se nós tivéssemos realmente um fardo pesado, seria o fardo de Jesus, né? Impossível. Então a doutrina da perseverança dos santos, cara, é uma doutrina de segurança, sabe? Eu poderia trocar a perseverança por segurança dos santos. É a nossa segurança de que nós seremos perseverados até a morte. Nós já fomos salvos, nós seremos preservados até lá. Porque tem aquele dilema, né? A pessoa faz tudo de errado a vida toda, aí no final da vida dela, se ela disser as palavras-chave, né? Deus, eu me arrependo, morreu. Elas, pronto, foi salva, né? E cadê a perseverança, mano, aí? Cadê a perseverança? Não teve, né? Ela fez tudo de errado na vida dela e no final da vida, aos 45 do segundo tempo, ela se arrependeu, entre aspas, né? E tem até uma frase meio cômica, né? Na hora do desespero, até o ateu obra fala de Deus, pede socorro a Deus. E, enfim, na hora do desespero é muito fácil você recorrer a Deus, mas a sua vida é que vale, porque aquele negócio, Deus ele morreu por vidas, né? Ele morreu por pessoas, ele não morreu por ações, ele não morreu por ONGs, ele não morreu por, sei lá, por boas ações, ele morreu por pessoas, então cada pessoa ela tem um significado para Deus. Assim como na nossa igreja local, cada pessoa também deve ter um significado. Por exemplo, hoje o Marcos faltou, a gente está sentindo a falta dele, porque ele tem um significado, ele tem uma importância para a gente, né? Quando tá só eu e o Marcos, a gente sente a falta do Micael, uma peça importante. E porque nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Então, quando alguma coisa nesse corpo não está se encaixando, a gente sente falta. É comum. João 10. João 10 vai ser a conclusão daquele que a gente leu no começo, João 10. Agora vai ser do 26 ao 29. Vai ser um pouco mais extenso. Show? Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Nós não podemos de forma alguma perder a salvação, cara. Nós não podemos de maneira alguma. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus, sabe? Ele está respondendo o pessoal porque que os discípulos entendiam o que Jesus falava e eles não. E Jesus responde, cara, vocês não entendem porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não escutam a voz do pastor, sabe? Mas as ovelhas escutam a voz do pastor, então elas me ouvem, elas me seguem. E o 28 é lindo. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão, sabe? Ninguém e nada pode arrancar nós das mãos do Senhor, sabe? E o apóstolo Paulo fala lá naquele versículo que a gente leu semana passada, né? Que nem a morte, nem a pobreza, nem a doença, nem a nudez, nada nos separará do amor de Deus. Tem até um hino bonito do J Neto, eu acho que nada me separa desse amor. Enfim, nada vai tirar Jesus de nós, nada vai tirar nós de Jesus. Estamos amarrados a Ele, presos a Ele, constrangidos pela sua glória. É como se você a vida toda fosse cego e Deus desse o poder de enxergar a luz. Você nunca mais vai querer ficar cego de novo, sabe? Você agora só enxerga Jesus na sua frente. Você é grato a Ele pelo que Ele te fez. Então, cara, o sentido de seguir a Jesus é um sentimento de gratidão. É um sentimento de, Pai, obrigado por tudo, sabe?
é um sentimento de eu não era nada, eu não tinha nada, agora eu tenho Jesus na minha vida. Então se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Tudo. Independente do que aconteça na minha vida, eu tenho tudo. Eu tenho Jesus, eu tenho segurança. Sabe? Eu tenho segurança, eu tenho... É uma coisa que eu percebo muitas vezes, já tem coisas que para as pessoas é insignificante, mas para mim tem todo um significado. Que é aquela coisa de você se preocupar muito com o seu futuro, se preocupar muito com as coisas que as pessoas estão realizando. Por exemplo, época de Enem sempre é uma piada pra mim, né? Eu vejo todo mundo correndo, curso, pai e tal. Sendo que a vida toda a pessoa não se planejou para ter um curso. Ela não se planejou para ter uma faculdade. Mas ela entende, ou ao menos ela subentende que ela precisa de uma federal. Sabe? E aí eu fico me perguntando, beleza, mais uma pessoa que vai entrar na federal, mas será que ela vai perseverar até o fim? Sabe? Porque no começo é muito fácil você acompanhar a multidão, acompanhar o hype. A gente presenciou isso no curso de administração, né? Começou aquele monte de gente, depois foi nivelando e saindo um monte de gente. Então, cara, eu estou seguro em Deus, sabe? Lá no trabalho tem umas pessoas com medo de demissão, o pai e tal, falando, mano, eu não tenho, porque eu sei quem me colocou aqui foi Deus, então se ele quiser me tirar daqui, ele vai me tirar e eu não vou poder fazer nada. Então, a sua segurança, ela precisa estar em Deus, porque se a sua segurança estiver em qualquer outro lugar, ela rapidamente é frustrada. A gente observa isso, mano, até com a gente que é crente, até com a gente que está na igreja todo domingo, toda quarta, ouvindo a palavra de Deus, são pessoas inseguras, são pessoas que não confiam no Senhor, são pessoas que com qualquer vento se desespera, sabe? É como os discípulos lá quando Jesus andou sobre as águas, né? Ou quando Jesus fez as tempestades acalmarem. Jesus estava dormindo no barco, tinha um monte de discípulos, aí começou a vir tempestade, Jesus, acorda aí, acorda aí. E Jesus acordou, puto, né? Por que você está me acordando, cara? Vocês estão com medo de quê? Uma ondinha dessa. Pega a prancha e vai surfar. Virou meme. Virou meme. Pega a prancha e vai surfar, mano. E as pessoas com medo. E Jesus estava no barco e as pessoas com medo. Se Jesus está no meu barco, mano, eu nunca que vou ter medo de nada na minha vida. Mentira, eu teria mesmo, porque eu sou pecador. Mas enfim... E pessoas que sabem que tem Jesus, mas é um medo. Por quê? Porque a sua confiança não está em Jesus. A sua confiança está em si mesmo. A sua confiança está no seu dinheiro no final do mês. A sua confiança está... Por exemplo, eu estou sem dinheiro para trabalhar hoje. Mas eu estou tranquilo. Eu estou confiando em Deus. Eu sei que eu vou trabalhar e vou voltar para casa e amanhã eu vou de novo. Sabe? Como o dinheiro está fazendo? Não sei. Não sei. Não interessa saber. Mas eu sei que eu vou. Sabe? Então... é esse tipo de confiança que Deus espera de nós. Porque nós não estamos entregues, cara, e guarda isso na tua vida, nós não estamos entregues a qualquer coisa. Porque se nós estivéssemos entregues a qualquer coisa, eu até entenderia o teu medo, eu até entenderia a tua insegurança. Nós não estamos entregues a qualquer situação, nós estamos entregues a Deus. A Deus. Aquele que pode tirar e dar a vida, sabe? Aquele que pode nos sustentar no momento mais difícil de nossas vidas, aquele que pode, aquele que nos amou, aquele que nos ama, aquele que nos amará até o fim. Então, cara, essa é a importância desse estudo, né? Desse ensino, é que de qualquer forma não existe como você perder a salvação. Não existe como, não existe possibilidade de você perder a salvação, a menos que você não seja salvo, né? Que isso aí você vai aprender na sua vida. Então foi isso, cara. Nossa série sobre o Tulip, sobre os 5 pontos do calvinismo foi esse, fazendo um pequeno check-up aqui, né? Pra gente poder encerrar bem. Depravação total, nos ensina o quê? Que o homem é pecador por essência, e todas as áreas de nossas vidas foram afetadas pelo pecado. Beleza. Eleição incondicional, que é o ponto U da Tulip, nos ensina o quê? Que Deus elegeu as pessoas antes da fundação do mundo para a salvação. E expiação limitada, que é o L da Tulip, nos diz que Jesus morreu pelos eleitos e não por todo mundo. Graça irresistível, que é o ponto I da Tulip, diz o quê? Que quando Deus quer salvar, você não pode impedir.
Você é levado irresistivelmente até Ele. Você não pode, eu não vou não, eu não vou não. Não, você não pode resistir ao Espírito Santo. E perseverança dos santos, foi o que a gente aprendeu hoje, que é o ponto P da tulipe, é que você não pode perder sua salvação, você está seguro na graça de Deus, você está numa eterna segurança. E você pode ficar tranquilo que independente dos mares e ventanias, você está a salvo. Beleza?